seja, 6h25 da tarde. É estação marcada pela temperatura mais amena, aquele período de chuva, já dando as carinhas pro inverno que vai chegar aí. Do meio para frente ali do outono já começa a vir aquele friozinho para nós já entrar no clima da Expoingá. Coloca a reportagem da nova estação. A época do tira-casaco e põe casaco chegou. O outono é uma estação do ano famosa pelas grandes amplitudes térmicas, ou seja, as manhãs são frias, as tardes quentes e a noite volta a esfriar. O tempo também fica mais seco, já que não chove tanto quanto no verão. A gente deve ter um outono aí dentro da condição de neutralidade, né? E isso deve fazer com que a gente tenha aquele outono típico, né? Segundo o meteorologista, o El Niño e Laninha vão parar de atuar neste outono. Os dois são fenômenos que afetam muito as temperaturas e até a quantidade de chuva. Isso vai fazer com que o outono de 2023 tenha todas as características típicas da estação. As chuvas tendem a reduzir gradualmente, né? Como eu já citei anteriormente. E as temperaturas também vão caindo ao longo do tempo, né? Até chegar ali o inverno, né, onde as temperaturas já começam a cair de forma mais abrupta em função de entrada de massa de ar frias mais intensas, né? E atenção, principalmente se você for produtor rural, existem possibilidades de geada ainda neste outono. Ter ali algumas ondas de frio mais significativas, né, até com presença de geada em alguns casos, né? Mas isso deve acontecer mais lá para o final de maio, né, principalmente durante o mês de junho. Médicos chamam a atenção de pessoas com doenças respiratórias, como asma, bronquite e rinite. Segundo os especialistas, essas mudanças de temperatura e de umidade típicas do outono podem trazer uma piora nos quadros de saúde. O que é tradicional do outono? Durante o dia, a gente tem um período bem quente mesmo, tá? E ao longo depois da noite e pelo período da manhã, a gente tem um período muito frio. Então, tradicionalmente, aqueles pacientes que pioram quando a gente tem mudanças bruscas de temperatura, que então de dia muito quente, de noite muito frio, a gente sabe que vai acontecer de poder ter uma piora aqui. Uma outra situação, geralmente muito frio significa que eu vou tirar as roupas do armário. Então aquele outro grupo de pacientes que tem tradicionalmente processos alérgicos com testes positivos para poeira, também pode ser que agravem aqui. Então a gente tira os casacos do armário, a gente tira os edredons, né, ou as cobertas do armário. Então isso também tem que ser visto às vezes previamente, porque pode acontecer de agravar. Até quem não tem algum tipo de doença respiratória pode sentir a diferença com a mudança da estação. Mas segundo a alergista, tem como prevenir. Primeira coisa, manter sempre um ambiente muito, não extremamente seco, mas também não muito úmido, mas numa situação legal. Então, se você percebe que está chovendo demais, tente manter aquele ambiente mais arejado para não guardar tanta umidade. Se em compensação estiver muito seco, tente usar os umidificadores de ar. Tá? Só que o umidificador de ar deve durar até umas 3 a 4 horas, porque passando isso vai ficar úmido até demais. Segundo, a famosa beba mais de 2 litros por água por dia. Por quê? Porque a gente sabe que a água ela faz com que a gente, cada vez que a gente beba, a gente hidrate tanto a nossa garganta quanto todas as nossas vias aéreas e, consequentemente, a gente não tenha tantos sintomas. E terceiro, existem as estratégias das lavagens nasais, que hoje a gente usa muito. Então, essas lavagens nasais, para que elas servem? Elas não servem só para lavar, elas servem para hidratar, elas servem para tirar a sujeira que às vezes fica ali e elas servem para prevenir com que às vezes o paciente tenha alguma complicação. Então, a lavagem nasal para a gente é fundamental. Não tem nem o que falar, é o que a gente hoje é o carro-chefe. Não só como tratamento, mas também como prevenção, ela acaba sendo usada. E não só para criança, para adulto também pode ser usado. Outra forma de prevenção é fazer a lavagem nasal. Segundo a médica, a técnica é muito importante para evitar problemas respiratórios. A gente respira o tempo todo, o nosso nariz entra bastante sujeira o tempo todo. Então, do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia, o nosso nariz também precisa tomar banho todo dia. Então, a lavagem nasal, ela não é uma forma só de tratamento, ela é uma forma também de prevenção. Então, ela ajuda a tirar aquela sujeira que está ali. E aí, a gente hidrata para não ter tanto ressecamento de vias aéreas e por aí vai. Então, ela é fundamental hoje em dia. Hoje a gente sabe da importância dela, tanto para tratamento, mas mais ainda como prevenção. Tá aí. O outono chegou e é o tempo que estraga a nossa garganta, que deixa nós com gripe. É porque de manhã é frio, depois vira um calorão e depois esfria de novo. O nosso organismo acostuma, mas tem uns que não acostumam e daí nós fica um pouquinho doente, não é?
a gripe lá vem pegar nós. Então começa hoje, às 6h25 da tarde, o outono brasileiro. Daqui uns dias, o friozinho já começa a botar as carinhas de fora e aí nós estamos ralados que nós temos que achar as brusas que nós escondeu ano passado, que deve estar enfiado lá no fundão do guarda-roupa. Vem comigo que agora tem um recadinho da Ligue. Atenção você aí, o recadinho da